Então, o tema de hoje, é reencarnação, a justiça divina. Então, eu gosto desse tema e gosto de pensar numa reflexão quase como um questionamento. Reencarnação, justiça divina? Dentro do Espiritismo, um dos alicerces do Espiritismo é a reencarnação. Então, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Quando a gente vai para o conceito filosófico ou religioso, quando a gente busca isso no dicionário, reencarnação é um conceito de que fala que a essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida em uma nova forma física ou um corpo diferente após a morte biológica. Resumindo, um corpo morreu, um outro corpo ressurgiu. Então, ele vem a partir dali animar um corpo numa forma não física. Isso seria reencarnação, segundo o dicionário. Aí nós temos uma ideia de reencarnação que ela vem dos primórdios da humanidade. A ideia de reencarnação é muito antiga, com raízes em diversas culturas ao redor do mundo. Então, quando a gente pensa em reencarnação, em que momento que ela surgiu? Desde o surgimento do homem na Terra. Por quê? Porque esse homem já falava em reencarnação? Não. A gente sabe que isso foi um processo gradativo, que o homem passou pela evolução das espécies, mas quando ele chegou em forma hominal, ele já tinha dentro de si uma noção, uma sensação da existência de um ser diferente. Então, com isso, ele já começa a perceber as coisas acontecendo. Então, nesse momento, a gente fala que também, quando o homem se dá conta de que existe um ser maior do que ele, ali já começa o processo de entendimento, não como nós entendemos hoje, mas já começa o processo do entendimento da reencarnação. Algumas das primeiras evidências remontam a pelo menos 12 mil anos atrás, na Idade da Pedra. No entanto, a doutrina da reencarnação, como um sistema de crença, ele vem 1.100 anos, datado 1.100 anos antes de Cristo. Vem falando já de reencarnação, falando propriamente dito, não com o termo reencarnação, mas entendendo que o que é a reencarnação? Uma vida que surge a partir de uma que já se foi. Então, é um mesmo ser inteligente reanimando um novo corpo, vamos usar assim. Então, lá num povo chamado Vedas, a cultura do hinduísmo védico, de lá já vem essa ideia de reencarnação. Dando continuidade, quando a gente fala de reencarnação no cristianismo. No cristianismo, o conceito da reencarnação, ou seja, a pré-existência do espírito antes da concepção do corpo físico, foi aceito até meados do século VI, mas foi abolido pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora no Concílio Ecumênico de Constantinopla. Vamos pensar que vamos datar mais claramente a era cristã a partir do nascimento do Cristo. A partir do nascimento do Cristo até 553, que foi o concílio de Constantinopla, o segundo concílio, se falava o termo acreditando na reencarnação. Ainda não era exatamente esse termo, mas tendo também a certeza de uma vida não física animando um corpo novamente, mais uma vez. Já vinha esse conceito. E aí, essa senhora Teodora, esposa do imperador, ela era uma pessoa muito dada a prazeres mundanos, gostava muito da escravidão. E aí ela, como já tinha esse conceito de que viria num outro momento, num outro corpo, para resgatar os seus erros, vamos dizer assim, pagar
né, aquilo que fez numa vida, ela com esse medo, ela convenceu o imperador, que nesse momento o imperador tinha força sobre a igreja, que mudasse o termo, tirasse a palavra reencarnação da Bíblia, né, no que era a Bíblia naquela época. Então o termo deixou de existir na Bíblia e passou a ser citado como ressurreição. E de lá para cá veio na Bíblia, nos escritos, como ressurreição. Em que momento que surge o termo reencarnação? O termo reencarnação surge com Kardec. Ele foi um nome dado por Kardec, reencarnação. Porque até então acreditava-se que tinha essa vida, que o espírito ia animar um corpo, um outro corpo novamente, numa outra vida, mas o termo foi dado por Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a passagem: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que vem especificamente falar sobre a reencarnação. Aí nós temos lá em São Mateus mais de um versículo, nós temos em São Marcos, nós temos em São Lucas, nós temos em São João, diversas passagens diferenciadas e passagens sendo a mesma também, falando sobre a reencarnação. Mas a que mais nos chama a atenção é essa. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era um senador dos judeus. Ele foi encontrar Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que vieste de Deus para nos ensinar, pois ninguém poderia realizar os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então eles queriam, o Nicodemos foi falar com ele, que se não tivesse Deus ali junto com Jesus, ele não tinha como operar os milagres que operava. E Jesus respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Nicodemos perguntou: como pode, Senhor, um homem velho nascer novamente? É possível que ele entre no ventre da sua mãe para nascer outra vez? Jesus falando por parábolas, e Nicodemos não conseguiu naquele momento compreender o que seria o nascer de novo, que até então era nascer de novo para a maioria das pessoas. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Então ele falando para Nicodemos, ele era mestre e ele não conseguia compreender o que era esse nascer de novo. E Jesus estava falando da reencarnação. Ele estava falando ali, o que é da carne vem da carne, o que é do Espírito vem do Espírito. E ainda continuando falando sobre a reencarnação, ela é vista como uma lei natural, uma lei cósmica, espiritual e biológica, inerente a todos os seres. Então a reencarnação é algo muito natural, ela não é algo sensacional, não é, Fernando? Não é sensacional que as pessoas que não acreditam, que não creem numa nova vida, na pluralidade dos mundos, na reencarnação, acham que é algo sobrenatural. Não é. É algo natural, é algo biológico. E a gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre isso, inclusive com relação ao nosso conhecimento com isso. O quanto nós entendemos ou conhecemos da reencarnação. Porque muitas vezes a gente fala, eu acredito em reencarnação. Mas o que você entende da reencarnação? O que seria a reencarnação? Continuando. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pontua: em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. Primeira alternativa que Kardec fala: qual é o futuro depois da morte? O nada, de acordo com a doutrina materialista. Aqueles que não creem em Deus, que não creem em Jesus, que
não são cristãos, acreditam que morreu, acabou. Simples assim. Segundo, a absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. A doutrina panteísta acredita que morreu vai ser a nossa energia, o que é que sobrou da gente, que é a energia, vai ser absorvido pelo universo e também acabou. É isso. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. Quer dizer, aquela situação de que depende daquilo que eu fizer, depende da minha sorte, né? Se eu sou bom, se eu não sou. E aí eu me perguntava, Thelma, né? Antes de entender, eu me perguntava, mas e eu para onde? Né? Eu sou má o suficiente para ir para o que a maioria grande parte das pessoas acredita como inferno? Não, eu não me acreditava ir para esse lugar. Eu falava, mas eu sou boa o suficiente, como tantos espíritos que já foram elevados, como tantos santos, para também ir para o céu? Então eu não via um lugar para mim. Purgatório? Eu não via um lugar para mim. E a quarta opção, segundo a individualidade com progressão indefinida conforme a doutrina espírita. Então, a individualidade, nós conservamos a nossa individualidade após a morte, segundo a doutrina espírita. Eu continuo sendo um espírito que não vou ser absorvido pelo universo, que não vou acabar com a minha morte, né? Eu tenho uma individualidade. A morte do corpo físico, ela não acaba comigo, ela acaba com o meu corpo, que é uma vestimenta, é uma roupa. Né? Hoje eu estou numa roupagem de Mônica, lá atrás, quem sabe, eu já fui José, Maria, Antônio, Pedro, e daqui a algum tempo, quem sabe, eu venha a ser, né? Salomão, Bartolomeu, Joaquina, Thelma, né? Eu vou ter outras roupagens, eu vou ter outra vestimenta. Então, essa individualidade, o espírito conserva, né? Segundo a doutrina espírita. E aonde eu vou me encontrar após a morte vai depender daquilo que eu fiz aqui. Não existe um estado definitivo. Morreu, é bom, vai para o céu. É ruim, vai para o inferno. É mais ou menos, vai ficar no purgatório o resto da eternidade. Então, de acordo com o que as minhas vivências, as minhas experiências aqui e em vidas passadas, é o local para onde eu vou passar um período de tempo. Isso não é definitivo, né? Não existe um estado definitivo nesse sentido. Então, eu posso ir para uma colônia espiritual, eu posso ir para um umbral, mas também não é definitivo o umbral. Também não é definitivo eu estar numa colônia espiritual por o resto da eternidade, não. É um período de aprimoramento, tanto quanto precisar ficar no umbral, quanto estiver numa colônia espiritual, num hospital, numa escola, tudo vai ser para o meu adiantamento, como fala ali, para progressão indefinida, para o meu melhoramento. Isso é o que prega a doutrina espírita. Então, segundo Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existem essas 4 possibilidades. Dando continuidade, a reencarnação, na perspectiva da justiça divina, é vista como um processo onde os espíritos têm a oportunidade de aprender, evoluir e reparar erros cometidos em vidas passadas. Então, tem muita gente que fala com relação à reencarnação, vai pagar. Eu não vejo como um pagamento, como uma dívida, eu vejo como uma bênção divina, a misericórdia divina me dando a oportunidade de reparar. É aquela coisa assim, Fernando, a roupinha tá lá rasgada, eu vou lá e conserto, né? Então eu cometi um deslize, uma injustiça, eu tive uma atitude insana, o universo ele tá funcionando independente da minha vontade. Quando eu faço algo que não está dentro das leis morais, né, que eu faço algo contra a lei, eu vou atrapalhar essa vibração do universo. Eu vou incomodar essa vibração. Vamos imaginar que está tudo girando, né,
em sintonia, numa determinada sintonia. É como se eu colocasse a mão ali e tiro aquele círculo, aquela roda da vida, aquele giro, aquele funcionamento. Eu desvirtuei aquele funcionamento. Eu criei um buraco, eu criei um vazio naquele momento. E eu preciso reparar. Se eu preciso da reparação, eu preciso da misericórdia de Deus me dando uma nova oportunidade de retornar num outro corpo, onde eu possa reparar aquilo que eu cometi, aquele erro que eu tive. Se a gente acreditar que morreu, acabou, então todo mundo pode fazer o que quiser. Morreu, acabou mesmo, sendo certo, sendo errado, não haveria moralidade, né? Porque daí a gente poderia fazer tudo. Se eu acreditar que eu vou para o céu ou para o inferno, a gente vive muito em função de que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Esse céu e inferno, ele é um estado de consciência, né? Ele pode ser o céu do nosso lar, de uma colônia espiritual, ou ele pode ser o inferno do umbral. Mas é um estado temporário. Então a doutrina espírita, ela traz essa elucidação para nós, iluminando o nosso caminho, permitindo que a gente tenha uma perspectiva de que eu fiz errado, mas eu posso consertar o tempo todo. O tempo todo. Não existe mal que dure para sempre. Se eu cometi uma infração, eu magoei, eu ofendi, eu vou ter a oportunidade, através da misericórdia de Deus, aí a gente vê um Deus extremamente misericordioso. Enquanto que muitas vezes em outras doutrinas a gente não vê esse Deus misericordioso. Ou ele te condena para o céu, ou ele te condena para o inferno. Nesse momento ele vai me dar a oportunidade de reencarnar novamente e reparar aquilo que eu fiz. Eu fiz mal para alguém, eu vou voltar num outro corpo, numa outra roupagem para me reconciliar com aquela pessoa. De qualquer forma, ou como pai e filho, ou como mãe e filho, ou como marido e mulher. É por isso que nós estamos a nossa vida cheia de contendas. Gostei da fala da Thelma ontem das contendas. Nós estamos ao redor de contendas o tempo todo. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, o tempo todo. Por quê? Porque nós estamos às voltas das reparações. Eu vim com as pessoas que eu precisava estar para reparar alguma coisa. Então, a reencarnação, na perspectiva da justiça, é vista como um processo onde os espíritos têm a oportunidade de aprender, evoluir e reparar erros cometidos em vidas passadas. A justiça divina, neste contexto, não é punição, mas sim um sistema de equilíbrio que permite que cada espírito alcance a perfeição através das múltiplas existências. Se a gente não tiver essa visão de reparação, a gente começa a achar um tanto de coisa injusta. A riqueza e a pobreza é uma, né? Porque uns têm tanto e outros têm tão pouco. A maioria de nós aqui está nesse meio do caminho, nem o do tão pouco, nem o do tanto, né? Mas passamos as nossas dificuldades no dia a dia. E aí a gente pensa assim, puxa vida, será que é certo? Eu passo tanto aperto, quem de nós aqui não passa aperto? Se a gente está numa casa espírita, é porque passamos aperto, a gente vem buscar conhecer para melhorar. E para diminuir as nossas dores, as nossas angústias. Quando a gente não está apertado financeiramente, os nossos apertos são as dores morais. Aqueles problemas das contendas, das discussões, os problemas em família. E aí a gente pensa assim, puxa, por que eu vivo com fulano? Por que eu casei com fulano e estou casada há 30 anos? E que nós dois temos tanto problema. Por que será? Puxa, mas a fulana, né? Não quero usar o nome da Thelma de novo, mas assim, vive com o esposo dela, mas eles vivem tão bem. Primeiro que a gente não sabe como que é a vida do outro, né? E segundo, que esse viver tão bem é quando a gente aprende a conviver com o outro. Porque não tem ninguém que não passe por perrengue dentro de casa entre os seus pares, ou marido e mulher, ou pai e mãe, filhos, irmãos, não tem quem. Em algum momento a gente tem alguma dificuldade.
E aí a gente pensa assim, a gente olha para a vida do outro, sempre acha que está uma maravilha. E aí a gente fala assim, por que eu passo tanta dificuldade e fulano está sempre tão bem? Por que eu tenho tanto aperto financeiro? Para mim comprar qualquer coisa é muito difícil. Para eu conseguir viajar é muito difícil. Eu estou com problema de saúde, fulano está com problema de saúde. Aí a gente começa a enumerar e fazer as nossas reclamações. Se a gente não acreditar nessa misericórdia divina, a gente vai achar que Deus é injusto. E não existe injustiça. Nós estamos no lugar que estamos por merecimento. E na maior parte das vezes, por escolha. Escolhemos as pessoas onde vamos reencarnar. Eu quero ser filha de A e B, né? Vou me encontrar como C para juntar em casamento ou numa união. E assim vai. A gente escolhe, são escolhas. Dando continuidade, crença fundamental. A reencarnação é uma crença central na doutrina espírita que se baseia na idade da imortalidade da alma e na necessidade de vivenciar múltiplas experiências para alcançar a perfeição. Isso é um aperfeiçoamento constante. Na doutrina espírita, ela é a crença fundamental da doutrina, a reencarnação. E ela permite que a gente esteja sempre se aperfeiçoando, que a gente sempre está melhorando. Daí a gente passa o tempo, escuta a Thelma, o Fernando, o C, D, falando, e a gente, puxa, eu tenho que melhorar nisso. A gente melhora nisso. Aí daqui a pouco, quando você melhora nisso, você fala, puxa, mas eu ainda tenho isso para melhorar. Aí a gente olha no outro, se espelha, como diz a Thelma. A gente olha, vê o defeito no outro que a gente tem. Daí a gente fala, puxa, eu também preciso melhorar nisso. Então a gente está em constante aperfeiçoamento, graças a Deus. A reencarnação propicia a oportunidade de crescer moral e intelectualmente, desenvolver a consciência e aprimorar os sentimentos buscando harmonia e felicidade. Quando a gente crê na reencarnação e a gente entende o processo reencarnatório, né, entende dentro das nossas possibilidades, a gente entende que por inteligência a gente tem que ser bom, a gente tem que melhorar. A gente começa a entender e fala, puxa vida, mas eu bati a cabeça até agora que eu fui entender isso, então eu tenho que melhorar. Então a gente vive dentro da doutrina num constante, na busca do aperfeiçoamento moral e intelectual. Intelectual porque a gente está sempre procurando aprender, entender da nossa vida. O autoconhecimento é essencial para a nossa vida. Eu conhecer os meus defeitos, as minhas imperfeições e eu tentar melhorar o tempo todo. Eu conhecer de Deus, eu conhecer sobre aquilo que eu acredito. Então, ela permite que a gente esteja o tempo todo crescendo intelectualmente e moralmente. Continuando aí, propósito da reencarnação. A reencarnação não é um castigo, mas sim uma oportunidade para o espírito aprimorar-se, corrigir erros, adquirir conhecimentos e desenvolver suas virtudes. Ela é uma jornada de aprendizado. Cada encarnação é uma etapa em uma longa jornada de aprendizado, onde o espírito vivencia diferentes situações, desafios e experiências para evoluir. Então, a nossa busca aqui, conhecedores da reencarnação, é evoluir, é melhorar, é crescer. E nós podemos reencarnar com o propósito missionário. Alguém aqui acredita que pode ser um missionário? Não, Fernando, eu estava achando que você era missionário. Então, nós podemos reencarnar como missionários em propósito de missão, de provação ou ainda expiação. As encarnações podem ter como propósito a missão, que são tarefas específicas. Eu falo que missionários foram aqueles espíritos que hoje, para alguns, são considerados santos. Eles nada mais eram do que espíritos missionários, que vieram com uma missão, cumpriram e foram. Não é por isso que são santos, mas foram espíritos missionários. Como provação, teste de caráter.
Aquele momento em que você acha a carteira no chão e ela tem dinheiro e você está precisando, né? E que você fala, e agora? Né? Ou aquele momento em que você tem alguém, você está na fila e aí você vê ali a coisa bagunçou e você pode passar na frente e você fala, e agora? Passo na frente ou não? Aquele momento em que você está com a latinha e você vai jogar e você fala, e agora? Jogo pela janela ou fico segurando e levo até em casa? A gente passa por isso, né? O teste do nosso caráter. Eu vi ali, tinha um dinheiro ali, puxa, vou pegar. Teste do nosso caráter, provação. Ou expiação. Aqui eu usei o termo pagamento de dívidas kármicas porque estava no texto, né? Porque inclusive existe até uma questão lá no centro de que eu faço esse debate que eu falo que reparação. Muita gente fala pagar. Estou pagando boleto, estou pagando dívida. Eu falo não é pagar, é reparar. Eu vejo como reparação. Então essa expiação seria a gente reparar os nossos erros. Eu estou nessa faixa etária, Fernando, né? Estou reparando e tomara que consiga reparar bastante. Vamos ver aqui. A reencarnação é um conceito que pode trazer esperança e conforto ao entender que a vida é uma jornada contínua de aprendizado e evolução. A compreensão da lei da reencarnação pode influenciar a maneira como se vive, incentivando a prática da compaixão, do perdão e da responsabilidade pelas ações, pois se acredita que o que se semeia se colhe. Isso é tão importante, essa responsabilidade que a gente desenvolve na nossa caminhada, que a doutrina espírita pede da gente. Ela não fala assim, você tem que ser assim, ela te diz que se você não for, você vai ter a consequência, ação e reação. E isso é tão importante na formação do nosso caráter e do caráter dos nossos filhos. Ensinar a responsabilidade, a se responsabilizar pelas coisas erradas que fizemos. Jesus nos ensina isso e diz para nós assim, errou, eu vou te dar uma nova chance. E é assim que nós temos que ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, a questão da responsabilidade, do perdão e da compaixão. Olhar para aquele que sofre, mas olhar para ele sabendo que ele sofre por um motivo. Eu também não posso pegar as pessoas no colo, carregar o tempo todo, né? As pessoas que sofrem, porque todos sofremos por algum motivo. Até uma veio aqui na frente e deu um monte de recados sobre os trabalhos que são desenvolvidos. Eu posso auxiliar nos trabalhos? Então beleza, mas eu não posso pegar essas pessoas e levar para minha casa e carregá-las. Eu posso auxiliar para que elas consigam caminhar com mais facilidade. Isso é para lembrar da nossa responsabilidade como espíritos. O estudo da reencarnação pode ajudar a compreender a complexidade da nossa existência e a natureza da alma, buscando uma visão mais ampla e holística da vida. Então a reencarnação ela traz para a gente, quando eu volto lá no início e faço a pergunta, reencarnação, justiça divina? Sim, justiça divina. Porque ela permite que a gente olhe o mundo com outros olhos, que a gente olhe para as pessoas com outros olhos, um olhar de humanidade, que eu vou auxiliar sim, vou auxiliar a pessoa a caminhar, mas eu vou ajudar, ensinar ela a pescar, e não vou dar o peixe o tempo todo. A gente costuma falar, eu acredito que vocês pensam, também trabalham dessa forma, que quando a gente ajuda na cesta básica, vou usar um exemplo das casas espíritas que trabalham com a cesta básica, a gente não leva a cesta básica indefinidamente para alguém, né? A família lá tal tá precisando, a gente vai levar por anos para aquela família. A gente vai analisar a situação, né, Fernanda? Para ver assim, a gente vai tentar dar um caminhar para aquela família, né? Ver se a pessoa está desempregada, arrumou um emprego, se alguém conhece alguém que pode empregar, para que essa situação seja temporária de auxílio, que ela não seja uma coisa definitiva.
Então, a doutrina, ela nos permite olhar a vida com esses olhos diferentes, da responsabilidade do ser humano. E quando falo ser humano, é da gente ser melhor. Então, a reencarnação permite isso. Então, ela vem respondendo aquela pergunta do início. Justiça divina? Sim, justiça divina. E é uma justiça mesmo, porque Deus é muito justo conosco. Porque se a gente pegasse hoje e sentasse frente a frente conosco, né, eu me colocando, olhando para mim mesmo, será que eu olhasse determinadas coisas que eu fiz, eu perdoaria? Será que eu perdoaria a mim mesmo? Eu olhando para mim, né, como se eu fosse uma terceira pessoa, eu perdoaria algumas coisas que eu fiz? Provavelmente nós não nos perdoaríamos, como não nos perdoamos. Ficamos carregando culpas por anos e anos. Mas Jesus é tão bom, tão misericordioso, que através da sua justiça e da sua misericórdia, Ele permite que a gente reconstrua o nosso espírito através da reencarnação.